A maior mentira da história. O que realmente aconteceu na Idade Média? Imagine que 1000 anos da sua história tivessem sido simplesmente apagados, ou pior, transformados em uma caricatura de ignorância, lama e fanatismo, para que você nunca descobrisse a força dos seus antepassados. Se você acredita que a Idade Média foi um buraco negro de 1000 anos, onde a ciência foi assassinada e a humanidade apenas esperava pela morte em meio à sujeira, você foi vítima da operação de propaganda mais bem-sucedida da história da humanidade. Hoje, no Enigma Global, vamos quebrar as correntes dessa narrativa e revelar quem são os verdadeiros arquitetos do mito da Idade das Trevas e por que eles precisavam que você acreditasse nessa mentira para controlar o seu presente. Hoje, eu vou te provar que o período que o sistema te ensinou a desprezar foi, na verdade, o berço de toda a tecnologia, ciência e liberdade que você desfruta agora. Mas antes de abrirmos as portas dessa investigação proibida, inscreva-se agora no Enigma Global e deixe seu like se você é daqueles que não aceitam a versão oficial como verdade absoluta. Porque o que vamos revelar hoje é o primeiro passo para recuperar a sua própria herança histórica. A versão que você ouviu na escola é simples e sedutora. Roma caiu em 476 e, de repente, as luzes da razão se apagaram. A ciência teria sido substituída pela superstição, os livros teriam sido queimados e a Europa teria mergulhado em um sono profundo de 1000 anos até que, milagrosamente, o Renascimento e o Iluminismo trouxeram a luz de volta. Essa narrativa é perfeita. O problema é que ela é uma construção geopolítica e ideológica desenhada séculos depois para justificar o poder de novas elites. O próprio termo Idade das Trevas não existia na época. Ele foi cunhado por Petrarca no século XIV, um homem que queria exaltar a cultura clássica de Roma, diminuindo tudo o que veio depois. Mas foram os pensadores do século XVIII que transformaram esse termo em uma arma de guerra cultural. Eles precisavam criar um inimigo imaginário, um passado de horror, para que o presente deles parecesse o único caminho para a civilização. Mas, se eles eram tão ignorantes, como explicar as catedrais góticas que desafiam a gravidade e que os engenheiros modernos ainda estudam com espanto? Como explicar que o período que chamam de trevas foi o que inventou os óculos, os relógios mecânicos, os moinhos de vento de alta eficiência e a rotação de culturas que salvou a Europa da fome absoluta? A verdade é que a Idade Média foi o período de maior inovação tecnológica que o mundo ocidental já tinha visto até então. Foi o momento em que o homem deixou de ser apenas um escravo da natureza e começou a dominá-la através da mecânica. Mas o segredo mais bem guardado dessa mentira histórica reside em um lugar que você nunca imaginaria: a Igreja Católica e a ciência. A narrativa oficial diz que a Igreja odiava a ciência, mas a investigação do Enigma Global revela o oposto. Quem você acha que fundou as universidades de Bolonha, Paris e Oxford? Quem preservou os textos gregos e romanos que hoje consideramos a base da nossa civilização? Foram os monges nos claustros, dedicando vidas inteiras a copiar e traduzir o conhecimento antigo enquanto o resto do mundo desmoronava. E aqui está o regancho que vai explodir sua mente. Se a Igreja era a inimiga do progresso, por que a imensa maioria dos grandes cientistas medievais eram padres e bispos? Homens como Alberto Magno e Roberto Grosseteste estavam lançando as bases do método científico moderno e da óptica séculos antes de Galileu nascer. Eles não viam a fé e a razão como inimigas, mas como duas asas de um mesmo pássaro. No entanto, para os revolucionários dos séculos posteriores, era vital separar essas duas coisas, para que pudessem reivindicar a exclusividade da verdade. Eles queriam que você acreditasse que a razão nasceu com eles, e não que foi um legado de 1000 anos de maturação. Antes de avançarmos para o segredo das liberdades medievais e o verdadeiro impacto da peste negra, verifique se você já faz parte da nossa comunidade.
Inscreva-se no Enigma Global e deixe seu like, pois a sua participação é o que impede que canais de investigação real desapareçam do algoritmo. Você já ouviu falar que o camponês medieval era um escravo miserável que não tinha direitos? Outra camada da grande mentira. A historiografia moderna, quando analisada sem o filtro da propaganda iluminista, revela algo surpreendente. Um camponês da Idade Média trabalhava, em média, menos horas por ano do que um trabalhador moderno em um escritório. Ele tinha centenas de feriados religiosos, celebrações de colheita e uma proteção comunitária que hoje foi substituída pelo isolamento das grandes cidades. Eles não eram ignorantes, eles eram mestres da sobrevivência e da gestão local. E o sistema legal da época? A ideia de que as leis eram apenas baseadas na tortura e no arbítrio é uma distorção dos tribunais da Inquisição que, ironicamente, eram muito mais regulados e justos do que os tribunais civis da mesma época. Na verdade, o conceito de direitos humanos e o limite do poder real começaram a nascer ali, com a Magna Carta em 1215. Não foi o Iluminismo que inventou a liberdade, foi a Idade Média que impediu que o rei se tornasse um deus absoluto. Mas então veio a Peste Negra. Entre 1346 e 1353, o mundo foi devastado por uma praga que não conhecia fronteiras. De Pequim a Londres, milhões morreram. O sistema educacional moderno usa essa tragédia para dizer: vejam como eles eram incapazes e sujos. Mas a Peste Negra não foi uma falha medieval, foi um evento geopolítico global causado pelas rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente. O que ninguém te conta é que a resposta da Europa a essa tragédia foi o que acelerou o progresso humano. Com a falta de mão de obra, os salários subiram, o valor do trabalhador explodiu e a tecnologia teve que ser acelerada para substituir o braço humano. O Renascimento não foi a luz que salvou a Europa das trevas. Ele foi apenas o fruto maduro de uma árvore que foi plantada e regada por 1000 anos de esforço medieval. Então, por que o mito persiste? Por que continuam a ensinar aos nossos filhos que seus ancestrais eram brutos e ignorantes? Porque destruir o passado é a forma mais eficaz de controlar o futuro. Se você convence uma geração de que seus antepassados eram estúpidos, você corta o vínculo dela com a tradição, com a terra e com a identidade. Uma sociedade sem raízes é uma sociedade que pode ser moldada por qualquer nova ideologia. Se você acredita que a civilização começou ontem, você aceitará qualquer solução que o sistema te oferecer hoje. A Idade Média não foi perfeita, longe disso. Foi um período de desafios brutais, guerras e pestes. Mas foi também o período que construiu as universidades, os parlamentos, a música polifônica, a arquitetura monumental e a base da ciência moderna. A verdadeira investigação do Enigma Global nos leva a uma reflexão final e poderosa. O passado nunca é apenas o passado. Ele é a fundação sobre a qual o seu presente está construído. Quando você aceita a mentira da Idade das Trevas, você está aceitando uma venda nos seus próprios olhos. O mundo moderno não é o vencedor da razão sobre a fé, mas o herdeiro de 1000 anos de uma fusão complexa e brilhante entre as duas. A história oficial nunca conta tudo. Ela conta apenas o que serve a quem detém o poder hoje. Mas agora, você sabe a verdade. A Idade Média não foi um buraco negro, foi o Big Bang da civilização ocidental. Se esta investigação mudou a forma como você enxerga a sua própria história, e se você sente que o véu da mentira começou a cair, compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita nos mitos escolares. Sua voz é o que mantém a verdade viva. O próximo enigma já está no horizonte. E lembre-se, o que eles mais temem é uma mente que sabe de onde veio. Até a próxima.